Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. O Congresso está trabalhando a todo vapor, quer aprovar o que tem que ser aprovado antes do fim do ano. A situação não está simples, está complexa. O Congresso não está dócil às iniciativas do governo. Claro, há uma série de problemas que transmitem uma insegurança que acaba se abatendo sobre alguns termômetros, e um deles é o dólar, que atinge cotações assustadoras. Isso não significa que o país caminha por uma crise final, etc, etc. A impressão que eu tenho é que é um momento ruim, um momento que pode deixar marcas, uma dificuldade do governo em administrar um Congresso oposicionista e muito oportunista. Então, tem um complexo de coisas que levam ao mercado uma insegurança que se transforma nessa pasta, nessa mistura que leva a receios, que leva a dificuldades expressadas por um dólar que ontem, segundo o Estadão aqui, chegou a R$ 6,26. R$ 6,26. Em novo dia de estresse, dólar vai a 6,26 e Banco Central voltará a intervir hoje. Aí tem um textinho aqui. O Banco Central anunciou que venderá mais 3 bilhões de dólares. O Fed, o Banco Central americano, reduziu os juros nos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual e vai diminuir o ritmo de cortes, o que também influiu na cotação da moeda. Então, está aqui a manchete: Congresso veta corte de emenda e eleva valor do fundo partidário. Quer dizer, claro, não foi só isso que aconteceu ontem, tem coisas positivas também. Mas isso assusta, porque demonstra que a corporação do Congresso, a corporação dos senhores parlamentares, tem olhado muito mais para dentro de si, para o próprio umbigo, do que para as necessidades da população. Então, essas duas providências são providências que, na verdade, beneficiam os senhores parlamentares, eleitoralmente, etc. Eu vou dar uma lidinha aqui, ó. Deputados esvaziaram também parte do pacote fiscal do governo. Então, você lê assim: Congresso veta corte de emenda e eleva valor do fundo partidário. Aquele eleitoral eleva o valor. Deputados esvaziaram também parte do pacote fiscal do governo. Aí eu vou dar uma lida para ficar claro, porque está obscuro mesmo quando você lê o que os jornais tentaram colocar. É muita coisa junta. Em meio à turbulência no mercado financeiro com o quadro fiscal do país, o Congresso Nacional aprovou ontem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que servirá de base para o orçamento de 2025, na contramão de um corte de gastos para ajustar as contas públicas. Ao votar a LDO, os congressistas rejeitaram a possibilidade de cortes de emendas parlamentares, autorizaram gastos de estatais fora do arcabouço fiscal, afrouxaram o cumprimento da meta fiscal em 2025 e rejeitaram
proposta para reduzir o reajuste do fundo partidário. Os deputados esvaziaram também o pacote fiscal do governo e blindaram as emendas parlamentares impositivas, blindaram as emendas parlamentares impositivas contra bloqueios de verbas. Então, eles se defenderam, não quero fazer acusações de interesses, porque eu não conheço exatamente o texto, vamos conhecer hoje, para saber o que eles reduziram, o que eles aumentaram, o que eles impediram. Aqui fica claro que houve uma legislação em proveito próprio. Deixa eu ver os outros jornais aqui. A Folha não mexeu com as reformas no alto da primeira página. Quer ver? 62% são contra a anistia a presos do 8 de janeiro, diz Datafolha. Para metade dos brasileiros, Jair Bolsonaro tentou o golpe para seguir na presidência. Essa é a avaliação do Datafolha. A pesquisa Datafolha aponta que 62% dos brasileiros rejeitam uma anistia a quem participou do ataque golpista do 8 de janeiro de 2023. Outros 33% se dizem a favor da anistia. 5% não sabem e 1% é indiferente. Os números são semelhantes aos de março, quando 63% eram contra e 31% favoráveis. Eu acho que a população tem direito de pensar, tem direito de fazer os seus julgamentos, mas eu tenho aqui um ponto a apontar, que é o seguinte. Eu acho, isso é opinião da população, opinião dos eleitores. Agora, tem uma parte fulcral, um centro, que é a questão jurídica. Ou eles cometeram crime, segundo a lei, e o crime tem que estar caracterizado na lei, ou eles não cometeram. Então, é isso que vale, a questão jurídica. Se é legítimo, se é legal, se a Constituição e toda a legislação está sendo seguida para prender essa gente. Me parece que em muitos casos não. Tem gente contestando muitas prisões. Eu vou dizer, a senhora que pintou lá com batom a estátua da Justiça pegou 17 anos de prisão, se não me falha a memória. Quer dizer, será que a lei prevê isso? Será que essa senhora pode ser enquadrada em alguém que estava tramando contra a democracia? Precisa tomar muito cuidado e precisa aplicar a lei, que simboliza uma democracia. Nas ditaduras, as leis são genéricas. Fulano de tal deu uma trombada com funcionário público. Você atentou contra o Estado e tal e tal. Então, a lei precisa ser mais restrita, ela precisa ser bem definida, né? Precisa ser bem caracterizada dentro de uma democracia. E me parece que algumas dessas condenações gritam que não foram submetidas a um crivo tão legítimo. Não é simples assim, e não é uma pesquisa de opinião. Acho que você é culpado. Você viu a lei, a pessoa infringiu, cometeu crime. Então fica esse ambiente, né? Bolsonaro, cadê a prova? Bolsonaro, ele atentou contra a democracia, chefiou essa tentativa de golpe. Cadê as provas? Para você condenar um presidente da República à prisão, que é o que querem, você precisa ter provas cabais, provas. Aí, vamos dizer sim, é correto. Eu advogo a tese de que se ele realmente tramou, como as pessoas acham,
Agora, provas que a legislação brasileira exige, não é porque o coronel Cid denunciou que você vai prender alguém, especialmente alguém que comandou a República Brasileira. Então, precisa tomar cuidado com tudo isso. A impressão que eu tenho é que o Bolsonaro vai ficar lá para o fim e há uma tentativa, uma busca para provas cabais. Por provas cabais. Até agora, pelo que vimos, não existem. Não estou defendendo, não sou bolsonarista, não quero. Eu quero que o meu país, o nosso país, haja democraticamente e corretamente com todo mundo. Isso é uma democracia. Não é um peso e duas medidas e um peso. Não é assim. Não é assim. Então, vamos esperar. Então, não é uma pesquisa, as pessoas acham. E também a justiça não tem que tomar cuidado com esse tal de clamor público. Tem que tomar cuidado. Muitas vezes o clamor público não é o reflexo do que a lei objetiva. Tem uma coisa aqui interessante. Teve um acordo entre... E isso que eu vou te contar é um acordo entre a situação e a oposição, que depois disseram que não existiu, e ontem rearrumaram. DPVAT acabou de novo. Vocês sabiam? Acabou. Deputados aprovam o fim do DPVAT 7 meses após recriá-lo. Eles recriaram o DPVAT, os mesmos parlamentares recriaram o DPVAT. E agora, 7 meses depois, por causa de um acordo, um acerto, eles abriram mão do DPVAT. A Câmara deu aval ontem para acabar com o novo DPVAT, que indeniza vítimas de trânsito 7 meses após o Congresso recriá-lo. A revogação integra o pacote fiscal. Tanto o governo como a oposição cantaram vitória pela medida. Eles se acertaram. Foi uma troca. Por isso, a oposição... Você teve tantos votos oposicionistas em projetos do governo. Olha aqui o Globo. Dólar dispara a 6,26 com receio fiscal e juros nos Estados Unidos. Está vendo? Cotação acumula alta de 8,25% em um mês e atinge recorde em cenário de desconfiança sobre cortes agravado por decisão do Fed. Tá vendo? O dólar voltou a disparar e tal. Aí o Globo diz assim, no último mês, em meio à desconfiança do mercado financeiro sobre o empenho fiscal do governo, somou-se a esse cenário a decisão do Fed, o Banco Central Americano, de reduzir o ritmo da queda dos juros nos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admitiu haver um clima de incerteza. Bom dia, ministro. Admitiu haver um clima de incerteza no mercado, mas buscou minimizar a crise, prevendo que o dólar irá se acomodar em breve. Deus o ouça, querido ministro. Olha o Lula e o Haddad aqui, ó. Tá melhor aqui, viu, Fernando? Tá melhor aqui na... Dá para ver? Olha o Lula, olha. Dá para ampliar? Olha aí. Vamos em frente, Haddad, que atrás sempre vem gente. Olha aí, ó. Governo Lula tem imagem negativa em 8 de 9 áreas essenciais, aponta IPEC. Pesquisa mostra que educação é a exceção, com avaliação positiva majoritária. Combate à inflação e à segurança tem piores índices. Aí eu vou pegar na página 4 do Globo. Lula 3 chega à metade com avaliação negativa, superando a positiva em 8 das 9 áreas. Aí tem assim, combate ao desemprego. Desaprovam 38%, aprovam 30%. Combate à inflação, desaprovam
47%, aprovam 28%. Segurança Pública, desaprovam 45%, aprovam 29%. Meio Ambiente, a desaprovação caiu, era 44%, foi para 38%, mas ainda é superior à aprovação, que é 31%. Educação não, 34% desaprovam e 37% aprovam. É uma área que o governo é aprovado pela população. Saúde, desaprovam 44%, e ritmo ascendente. Aprovam 28%, ritmo cadente. Controle de gastos públicos, 48-25%. 48% negativos. Combate à fome e à pobreza, negativos, desaprovam 40%, aprovam 31%. Política externa, desaprovam 35%, mas está caindo. Antes era 37%, 36%, agora é 35%. Aprovam 31%. É uma pesquisa grande, eu estou dando para você a principal visão. Resultante, não é boa a visão que se tem sobre o governo Lula através dessa pesquisa. Foi realizada quando? Agora, né? O pé de meia, que é esse projeto de você segurar o estudante na escola, oferecendo prêmio, oferecendo uma graninha e tal, é muito bem visto, e é uma boa ideia do governo. Tomara o governo tivesse só boas ideias. Se você achar que pode peraí, essa moça aqui de vez em quando dispara, e quando ela fala bobagem? Ela me ouve e depois ela responde. Não há nada para repetir. Não há nada para repetir, Moça, por favor, pare. Eu não sei o que é isso, por que acontece. Deixa eu ver. Estou virando o Globo aqui. Tem uma foto no Globo que vale a pena, Olha essa foto. É melhor mostrar aqui no computador que ela está melhor. Tá vendo? Tá vendo esse contraste dessa tropicalidade do Rio de Janeiro com um bicho do inverno? Um turista antártico em Ipanema. Um lobo marinho que provavelmente veio do continente polar, virou atração na praia e teve sua área isolada. Biólogos creem que ele voltará ao mar. Olha que bonito, olha que encanto da natureza, né? Olha, esse é um contraste. E o fotógrafo encontrou a alma desse contraste, né? De um animal polar com a vegetação exuberante e a beleza do Rio de Janeiro. Olha aí. Apesar de restrição na venda de armas de gel, se espalha na Saara. Saara é uma espécie de 25 de março do Rio. Armas de paintball com bala de gel como munição são comercializadas como brinquedo livremente no comércio popular do centro do Rio, a despeito da proibição da venda para menor de idade. Às vezes pode machucar, viu? Às vezes pode machucar. Tem gente que já foi cegada com isso. Delator detalhou como lavou o dinheiro do PCC no mercado imobiliário. Executado em aeroporto, foi em Guarulhos, Vinícius Gritzbach esmiuçou ao MP paulista como o dinheiro da facção se transformava em imóveis legalizados. Está na página 14. Gente, esse crime, a tentativa de desvendá-lo, está puxando uma coisa horrorosa. Delator morto detalhou ao MP
como negociar com o PCC e ser extorquido por polícia. A lavanderia do PCC, olha aí. SP diz ao STF que falta câmera para todas as operações da PM. Procuradoria entra com recurso para suspender determinação de Barroso. Agora o governador deu um contravapor e adotou as câmeras. Olha, gente, se as investigações condenarem... Aí tem uma briguinha da Polícia Federal com a Polícia Paulista nessa investigação. Eu acho que é uma suspeita da a outra e tal. Quer ver, na delação homologada em abril, Gritzbach disse que foi apresentado em 2018 a Anselmo Bekele Santa Fausta, o cara preta, que ocupava um alto cargo no esquema do tráfico de drogas internacional do PCC. Em 2021, cara preta disse que havia ganhado 24 milhões na Mega Sena e queria investir em imóveis intermediários por Gritzbach. Ele acertou com Mamoré Construtora o pagamento de 12 milhões por meio de seis contratos da sociedade em conta de participação. Esse tipo de sociedade favorece a ocultação dos verdadeiros donos dos bens, segundo o MP. Vai por aí. Olha o tamanho da reportagem. É grande, não vou poder levar a você tudo, mas estou chamando a atenção porque isso está puxando um fio. A gente já sabia que eles estavam infiltrados na polícia e até na política, em todo lugar, mas parece que a coisa é muito maior. Senado proíbe o uso de aparelhos celulares por alunos nas escolas. É claro que tem exceções, ó. Parabéns, viu, Senado? Parabéns para o governo também, que adotou essa atitude. Pode levar, no recreio está pouco me importando, agora em sala de aula não pode ter celular funcionando. E você tem que criar exceções se houver uma emergência, se o celular puder ser usado para questões educacionais, né? Você precisa mostrar uma imagem, se bem que nem todo aluno de escola pública tem celular. Você pensa que tem, mas não tem. E então é uma coisa interessante, porque tem gente que é a favor, sempre tem, porque precisamos, o jovem precisa. Bobagem, atrapalha o objetivo principal da escola, que é ensinar. O professor está lá ensinando, toca um telefone, a pessoa atende, fica teclando com o namorado. Não pode, não pode. Aí está o API falando. Exceções viabilizaram a aprovação da reforma tributária, diz a API. Lula diz que aval ao novo sistema de imposto é marco histórico e uma conquista coletiva da sociedade, Congresso e Executivo. Menos, né? Menos. É importante, só que podia ser muito melhor. É importante, bem empregado vai funcionar, não começa amanhã, não, começa lá em 2026 e tal. Então, aeroporto de Guarulhos terá nova sala VIP no ano que vem. Que bom! Espaço será aberto no primeiro semestre com patrocínio do Itaú personalizado. Sala VIP, você come, bebe, tudo de graça. Mas é alguém que está patrocinando, claro, buscando prestígio, buscando nome. Guerra à imprensa. Ações de Trump sinalizam riscos ao jornalismo crítico em novo mandato. Republicano, 2 pontos. Oponente pode ter sérios problemas. Trump usa relatório de subcomissão da Câmara sobre o controle de aliados para acusar ex-deputada de seu partido e o investigou. Trump não perdoa. Olha, o Israel hoje bombardeou os Houthis, não tem mais detalhes. E a Rússia prendeu um uzbek, que é uma pessoa que é do Uzbequistão,
e acusa a Ucrânia de terrorismo. Aquele general que morreu numa bomba instalada num patinete, que ele não estava andando de patinete, o patinete estava estacionado na porta do prédio dele, ele saiu e alguém à distância acionou. Aí diz que esse preso aí confessou, então tinha toda uma instalação que me mandava imagens lá para a Ucrânia do pessoal que estava comandando, é uma coisa... quem morreu foi o general Igor Kirillov e Ilya Polikarpov, afirma o comitê em comunicado. Aí, o comunicado oficial, um cidadão uzbeque nascido em 1995 foi detido sob suspeita de ter cometido o ataque que matou o comandante das forças radiológicas, químicas e biológicas de defesa da Rússia. Enfim, aqui tem uma coisa. Quando o general e seu assessor deixaram o prédio, o suspeito ativou o dispositivo explosivo à distância, segundo o comunicado, que também afirma que o uzbeque recebeu promessa de uma remuneração de $100 mil e a possibilidade de morar em um país europeu. Vai morar na Rússia, na prisão na Rússia, essa parte vai ser cumprida. Se é que ele não vai sofrer um acidente, como só ia acontecer em adversários do presidente Putin. Kirillov, de 54 anos, era o chefe da unidade de armas químicas, biológicas e radiológicas. Recentemente foi sancionado pelo Reino Unido pelo suposto uso de armas químicas na Ucrânia. Aí tem uma coisa, os ucranianos chamam ele de criminoso de guerra e dizem que ele foi um alvo absolutamente legítimo. Um fim tão inglório aguarda todos aqueles que matam ucranianos. A retribuição por crimes de guerra é inevitável, acrescentou uma fonte ucraniana. Pesquisa, olha que pesquisa. Pesquisa de brasileiro define o copo ideal de cerveja. Pesquisar para saber qual o copo ideal de cerveja. Qual é? A pesquisa otimizou modelos de copos tradicionais usados no mundo. Cada modelo é ideal para a capacidade e proporção do tipo de recipiente. Aí está aqui, a tulipa brasileira, como chama essa aqui? Categoria caneca imperial do Reino Unido e categoria formato usado nos Estados Unidos. Aqui, ter uma base pequena com abertura larga, como uma corneta, é o formato que melhor mantém a temperatura, na opinião dos brasileiros. Bom, na Europa tem países que... Eu morei um tempinho na Bélgica, lá nos anos 70, o pessoal lá não toma cerveja gelada, não. Cerveja, temperatura ambiente, e quando eu queria cerveja gelada, reunia gente para me ver, era uma espécie de zoológico do bar. Ele toma cerveja gelada. Fed sinaliza, Câmara enfraquece projetos de cortes de gastos, diz o Valor. Setores fazem... olha aqui, uma coisa... O Iguatemi dos shoppings, né, está fazendo um acordo, comprando participação no Pátio Higienópolis e no Pátio Paulista, 2 shoppings bem importantes aqui de São Paulo. São porcentagens que ele vai comprar, mas tem uma negociação, é interessante. O Shopping Iguatemi é o primeiro shopping da cidade de São Paulo. O governo tem vitórias e derrotas em votação da LDO. Está escrito, deve ser um engano, conta de luz mais em conta. Mudança para o ambiente que reduz...
você muda o ambiente, não é o reloginho lá. Aquilo lá está virando quase um ventilador, aquele reloginho da água e da luz. Pequenas e médias empresas são maioria na migração de contratos. Pá, deixa eu... Olha a desordem que eu estou fazendo aqui. Desculpe, bati o microfone. O que é? Já? Chegamos ao final? Nossa, que rápido! Tinha muita coisa ainda, tinha muita coisa, mas acho que o essencial foi. Parece que o governo vai votar amanhã, viu? Ou hoje ou amanhã continuar as votações. Vão continuar as votações. Tinha aqui um detalhamento sobre isso, mas o tempo urge. Pronto. Tempo urge. Deputados aprovam, então não dá tempo. Wilson Franz, quem tomou café conosco, muito obrigado por sua companhia. Eu adoro ler isso aqui e adoro saber quem está conosco. Wilson Francisco, Juliana Miranda, Marcos Pedroso, Walter Barbalho, Valdirene Miguel, Marli Andrade, Josival Bezerra, Ledir Maria, Sônia Scarpel, José Tarini, Edivar Pastorello, Débora Okazaki, Samuel Eberle, doutor Hélio Antunes de Boituva, Juvenal Santi de Itapira, São Paulo, Carlos Nascimento, não é o Carlos Nascimento da TV, é outro, é de Juiz de Fora, o Nascimento, que apresentava o Jornal Nacional, o grande apresentador da Globo, tem aí no Rio Tietê, que é bom aqui, limpo lá para diante de São Paulo, em Barra Bonita, tem um navio que eu já viajei, um navio que faz uma excursão turística, tem almoço, tudo, é um espetáculo. Se puder, vá conhecer o navio do Carlos Nascimento. Não é ele que guia, pode ficar sossegado. Gustavo Pires de Cornélio Procópio. Pessoal, muito obrigado. Amanhã é sexta-feira, estamos quase no fim do ano. Todas as nossas plataformas estão atentas para atendê-lo com um noticiário isento e que procura ajudar a desenvolver este país. Bom dia.